Lindo dia para nós, é o Clube do Livro chegando para mais uma edição, nosso 31º encontro do Clube do Livro, e nesse encontro maravilhoso nós finalizamos mais um capítulo. Passamos aí pelo feriado de Páscoa, não é? Foi aí este final de semana, hoje, dia 6 de abril, olhando aqui o calendário, dia 6 de abril de 2026, para você que depois nos assistir, talvez até anos depois. Estamos aqui no Clube do Livro, e aí espero que você tenha descansado nesse feriado, mas principalmente tenha se conectado com a representatividade, que é o feriado da Páscoa, que é o feriado de morte e de elevação espiritual extrema ao nosso grande mestre Jesus. Bom, sem muitas delongas, nós estamos aqui hoje em nosso Clube do Livro, e esse Clube do Livro tem aí o prazer de trazer para vocês a história do livro Voltei, a história do irmão Jacob, é uma psicografia de Chico Xavier, apresentada sempre aqui por mim, Glécia Carneiro, esta que vos fala, vos acompanha. E como você que já nos acompanha aqui conhece, esse aqui é um trabalho do CAC, Kardec, Amor e Caridade, que é um grupo de estudos espíritas, ao qual eu faço parte, e nós estamos aí nas redes do YouTube, do Instagram, do WhatsApp, e você pode sim nos acompanhar, conectar-se conosco e estar aí junto nesse processo de estudos espíritas, tá bom? Então, falo aqui representando essa comunidade imensa que é formada por trabalhadores e trabalhadoras, tanto nesse campo virtual quanto também no campo presencial. Quer nos conhecer mais, quer acompanhar o nosso trabalho? É só entrar nas nossas redes de comunicação, como o Instagram, como o WhatsApp, como o YouTube. Se você já nos conhece, sempre pedir que você nos compartilhe para que mais pessoas conheçam esse grupo. Como eu disse a vocês, hoje nós finalizamos mais um capítulo nesse 31º encontro, que é o capítulo 12, Entre Companheiros. E esse capítulo 12 nós vamos fechar nesses dois últimos itens, 12.13, Informações da Luta Espiritual, 12.4, Noite Divina, são os dois itens que nós vamos fazer o estudo, vamos refletir e vamos finalizar este capítulo hoje. Já passamos aí da metade do livro, né, gente? Nossa, como voa. E nós estamos aqui também, gente, nessa nossa dinâmica que você já nos acompanha. Se eu estivesse ali, é uma pergunta reflexiva que eu trago para vocês se imergir ao longo desse capítulo. Na sequência, nós fazemos a leitura na íntegra dos itens do capítulo, retornamos para ele para fazer as lições de Jacob, e no finalzinho eu separo para vocês um trecho e muitas reflexões. Sempre gosto de lembrá-los, que esse trabalho aqui é um trabalho do CAC, Kardec, Amor e Caridade, mas muito do que eu trago aqui é aquilo que eu entendo, que eu leio, que eu compreendo ao longo do estudo desse livro. E você, como sempre, que nos acompanha, inclusive você que faz mais parte aí do trabalho do Kardec, né? Kardec, Amor e Caridade, do CAC, você pode também concordar, discordar, complementar, porque aqui eu falo como um espírito, como uma espírita em processo evolutivo. Então, me cabe muito ainda esse processo de erro nessas interpretações, tá bom? Depois nós vamos para um trecho e muitas reflexões, como eu disse, fechando esse capítulo de hoje. Então, já vou trazer para vocês se ali. Nesse momento, qual a minha intencionalidade com esses dois caminhos aí? Se vocês estivessem diante da situação que esse capítulo reflete, o que vocês pensariam sobre ele? O que ele provoca em vocês de pensamento? Então, eu trago uma pergunta, e essa pergunta objetiva justamente esse processo reflexivo desses caminhos que a gente pode seguir dentro dessa maravilhosa doutrina, que é essa doutrina espírita. Então, a pergunta é o seguinte, escuta aí. Se a morte não interrompe a minha missão, que trabalho você gostaria de continuar realizando além dessa vida física? Nessa eternidade, nessa verdadeira eternidade. Que trabalho você gostaria? Vamos ver o que é que o capítulo nos reserva? Então, vamos lá para a leitura de itens do capítulo. Lembra que eu faço essa leitura sem delongas, até mesmo a pausa para a água. Muitas vezes ela não acontece para que você possa também apenas nos ouvir. Então, vamos lá?
Capítulo 12, Entre Companheiros, 12.3, Informações da Luta Espiritual. Iniciando. Quando indaguei se morava ali, naquela mesma colônia de refazimento e educação a que eu fora conduzido pela ternura da filha, responderam negativamente. Declarou Guilhom residir em plano diferente, em companhia da genitora que o aguardara além túmulo, com extremado carinho, de onde prosseguia em ligação com os familiares inesquecíveis e com os irmãos de tarefa, ainda materializando no mundo. E Schultz fixara-se em extensa organização destinada a proteger os interesses do espiritismo evangélico. No mesmo núcleo em que Guilhom fora compelido a sediar-se, atendendo ao coração. Comentou ambos os serviços de espiritualidade, a desdobrar-se em todas direções. Reportou-se Guilhom as fundas impressões que lhe causavam as atividades de auxílio aos espíritos das trevas, lembrando com calor as sessões do grupo Ismael, em que muitos eclesiásticos, envenenados de ódios e cegos de ignorância, são conduzidos ao conhecimento cristão, e contou-nos que tantos sofrimentos e incompreensões existem nas zonas próximas a moradias dos homens. Que Bezerra e Saião, autorizados à sublime ascensão aos planos superiores, haviam decidido renunciar a semelhante glória, em companhia de outros missionários devotados ao sacrifício pessoal, a fim de se consagrarem por mais dilatado tempo à transformação gradual de longas fileiras de infelizes. Assim, é que muitas instituições de socorro e esclarecimento são mantidas nas regiões abismas, onde a inteligência de espíritos tirânicos e sagazes estabelece a escravidão organizada, embora temporária, de grande número de desencarnados invigilantes e desviados das leis divinas. E, mantendo-se em mentirosas exibições de poder, qual acontece a muitos homens destacados da terra, que encarceram a semelhantes nas teias de suas criações mentais para o mal, em que se comprazem até que o domínio supremo até que o domínio supremo os revolva. A ação contra o crime e contra a ignorância nas esferas que rodeiam a experiência carnal é vigorosa e incessante. Destacou a necessidade maior aproveitamento das lições que o Espiritismo oferece às criaturas e explicou que a obra social que nossa doutrina consoladora vem realizando no Brasil constitui valioso esforço de vanguarda, de vez que, em muitos centros de evolução planetária, a solidariedade humana com o entendimento e aplicação das bênçãos divinas somente é suscetível de intensificação nos círculos de trabalho além da morte do corpo. Encareceu que o espiritismo evangélico é chamado a desempenhar imenso apostolado de libertação da mente humana, encadeada aos mais escuros e asfixiantes preconceitos que operam a prisão e a moléstia de almas. Salientou que não vale morrer sem a regeneração íntima, porque ninguém avança um palmo no caminho da eternidade sem luz própria. Daí continuar acreditando que o maior serviço prestado à doutrina é ainda a da própria conversão ao infinito bem. Os fenômenos que costumam proceder à mudança das atitudes mentais no terreno das convicções, outra finalidade não trazem senão a de sacudir a consciência, despertando-a para as responsabilidades ante as leis universais. Com a perda do instrumento de carne, não havíamos penetrado um sistema de acesso indiscriminado ao reino divino, e sim no esforço de extenso desse reino na terra mesmo. Agora que nos achávamos em outra região vibratória do planeta, poderíamos aquilatar a extensão da luta. Era tão comum renascer na matéria física quanto morrer nela. E se a paisagem das esferas felizes era uma realidade atingível,
não é menos imperiosa e verdadeira a obrigação de nos aprimorarmos, a fim de merecê-las. Quando o homem compreender a grandeza da vida e a retidão da justiça, então o quadro terrestre se modificará, orientando-se invariavelmente para o bem supremo. Finalizamos assim esse item 12.3. Vamos iniciar o 12.4, Noite Divina, ainda no capítulo 12, Entre Companheiros. Vamos lá. Fim da palestra instrutiva e longa, Guilhom e Schutz convidaram-me a visitar o Rio, junto deles. O irmão Andrade, que me seguia de perto, consultado por o meu olhar interrogativo, aqueceu prontamente. A excursão ser-me-ia proveitosa e não me perturbaria o refazimento. Acompanhar-nos-ia com prazer. Despedia-me de Marta pela primeira vez, após haver ingressado na experiência nova. E, em me afastando do ambiente doméstico acolhedor, fui surpreendido pela paisagem encantadora. Algumas centenas de crianças brincavam sob as veneradas árvores do parque, amplamente tocado de luz. Muitas delas traziam a fronte coroada de auréolas sublimes e brilhantes. Cantavam com alegria, mas no fundo daquele júbilo com que davam as mãos umas às outras, em graciosos cordões, quais coros de anjo, repontava manifesta saudade das afeições terrenas, porque os versos formosos e cristalinos falavam na ternura das mães distantes. As melodias simples e doces casavam-se aos raios das estrelas que fulguravam em torno da lua crescente. Para as mães angustiadas dos círculos terrenos, existem aqui filhinhos inquietos e saudosos. Carros fulgurantes, muito diversos dos que conhecemos no mundo, adornados de flores radiosas, passavam não muito além, celeramente, talvez em busca de esferas próximas. As torres do santuário cintilavam sobre o firmamento tranquilo. Pusemos-nos a caminho e, confiado na generosidade dos que me assistiam, ousei a formular uma interrogação que procurava calar desde o princípio. Guilhom, exclamei hesitante, você sabe que sempre dediquei amor e veneração a Bittencourt Sampaio. Onde estará ele? Poderei encontrá-lo? Informou-me o companheiro que o nosso respeitável amigo colabora na supervisão do espiritismo evangélico em plano superior, adiantado, porém que provavelmente seria Bittencourt o mensageiro de amizade que viria de mais alto trazer-me as boas-vindas na noite de minha recepção no grande templo. Reconfortado e feliz, decidi esperar. Finalizamos então assim esse item e vamos às lições de Jacob. Vemos que no finalzinho desse capítulo 12, como ao longo dele, Jacob se pôs aí a definir, caracterizar, né? Trazer aí todas essas características que recaem sobre esse ambiente espiritual que ele conhece, né? E como ele estava acompanhado de seus amigos lá do plano carnal, que já estavam nesse plano espiritual, Guilhom define esse capítulo como entre amigos, porque ele tem essa bênção de reconhecer a esse plano espiritual, de conhecer os seus detalhes e de também repartir conosco os ensinamentos dessa paisagem e desse local tão instrutivo, tão cheio de ensinamentos conosco. Então, ao longo desse capítulo, nós vemos muito isso, de como o Guilhom nos define, nos caracteriza esse local. E aí, ele começa a questionar onde Guilhom mora, onde outros amigos do plano carnal, já desencarnados, moram, e isso traz para ele diversos ensinamentos e definições que eu retorno aqui para vocês, para que a gente possa compartilhar. Então, o primeiro que eu trago para vocês é que Guilhom nos traz aí que seus amigos, ambos, estavam, né, trabalhando nesse plano espiritual e nesse plano carnal. E ele nos traz aqui que a necessidade desse plano, desse trabalho, vai justamente pelos amigos, né, que muitas vezes estão envenenados de ódios e ainda cegos da ignorância.
são conduzidos ao conhecimento cristão. Então, esse trabalho desses irmãos espirituais para que possam nos tirar dessa cegueira e desse ódio que ainda nos envenena a nossa alma, que ainda quem nos prejudicam, né? Como a gente ainda às vezes guarda o ódio por pessoas. E sempre é lição dentro dessa doutrina espírita, dentro desse livro espírita, que o esquecimento é muito difícil, né? Isso até aparece no Evangelho. E talvez seja algo que a gente ainda não consiga fazer, é esquecer. Mas, dentro desse lembrar o mal que tenham nos feito, ou os irmãos que aqui cruzamos e que tenham nos trazido sensações e sentimentos ruins, por mais que a gente não consiga esquecer, a gente não deve alimentar esse ódio, né? Não deve remoer esse ódio, porque isso envenena a nossa alma. Isso nos torna cego à ignorância. E contou-nos que tantos sofrimentos e incompreensões existem nas zonas próximas a moradias dos homens, porque somos ainda impregnados por esse ódio e, portanto, nos faz que moremos, apesar dessa luz que nos ilumina, moremos ainda muito cercados de sombras, né? Que é esse ódio e essa ignorância. E que muitos desses missionários, devotados ao sacrifício pessoal, a fim de se consagrarem por mais dilatado tempo, a transformação gradual de longas fileiras de infelizes. Então, muitos missionários, que são nossos irmãos espirituais, nossos familiares também, que ao desencarnar assumem essa missão de nos transformar, de nos ajudar nesse percurso de modificação espiritual, nessas longas fileiras de infelizes que ainda somos e muitas vezes permanecemos como irmãos desencarnados nessas fileiras necessárias de ajuda e de resgate, né? E aí ele nos traz que regiões abismais onde a inteligência de espíritos tirânicos, ou seja, maldosos e sagazes, porque eles são inteligentes, esses espíritos maldosos, tirânicos, eles são inteligentes. Não imaginemos que eles são desprovidos da inteligência. Estabelece escravidão organizada, então eles organizam a escravidão dentro desse caminhar do mal, muitos irmãos que se apegam a esse ódio, de grande número de desencarnados invigilantes e desviados das leis divinas. Então, quando desencarnamos invigilantes, o que é isso? Não estamos atentos aos nossos pensamentos, às nossas falas, e estamos desviados da lei divina, somos escravizados por esses espíritos tiranos, que são inteligentes. Aqui ele usa até o termo sagazes, como uma forma de nos lembrar dessa inteligência maldosa. Não uma inteligência para o bem, mas uma inteligência maldosa que nos escraviza quando nós estamos desviados da lei divina neste plano espiritual. E aí, mantendo-se em mentirosas exibições de poder, qual acontece a muitos homens destacados da Terra. Quantos aqui, nesse plano terreno, são poderosos, né? Detêm o poder aqui da Terra, e são encarcerados também nessas teias de suas criações mentais para o mal, para a guerra, para os conflitos, para as brigas familiares, para as desavenças, que se comprazem até que o domínio supremo os revolva, os retire disso. E para que a gente possa sair, né, dessa cadeia, desse mal, a gente precisa de muito, muito caminhar. Sigamos. A ação contra o crime e contra a ignorância nas esferas que rodeiam a experiência carnal é vigorosa e incessante. Então, nossos irmãos espirituais trabalham incessantemente para nos retirar. Estão sempre na nossa companhia, quando estamos aqui lendo, estudando, pensando e falando coisas boas, principalmente nos intuindo, e por isso a necessidade da nossa sintonia para que nós possamos ouvir essa vibração do bem. E aí, quando nós estamos nessa vibração do mal, nós estamos realmente intuídos por irmãos malfeitores e sagazes. Não esqueçamos disso. É uma bela lição que Jacob nos traz. Eles são sagazes. Explicou, né, outro trecho aqui, que a obra social que nossa doutrina consoladora vem realizando no Brasil constitui valioso esforço de vanguarda.
Então, o Espiritismo trabalha justamente para nos doutrinar de maneira consoladora. E aqui a doutrinar não é uma fé cega, mas a doutrinação de abrir os nossos olhos para que possamos visualizar que o nosso caminho do bem se inicia aqui, o nosso caminho de amor se inicia aqui, e ele dá continuidade no plano espiritual, tá bom? Bom, encareceu justamente que o espiritismo evangélico é chamado a desempenhar imenso apostolo de libertação da mente humana, principalmente a mente que ainda está encadeada nos mais escuros e asfixiantes preconceitos. Então, vejam como a doutrina espírita pode abrir os nossos olhos, né, para esses pré-conceitos, ou seja, conceitos pré-formados, muitas vezes conceitos de discriminação, de segregação, de separação, de ódio, de falta da compaixão, pré-conceitos, ou seja, antes mesmo da gente conhecer ao outro, da gente se aprofundar nas leis divinas, a gente cria um conceito sobre algo ou sobre alguém, e esse conceito de nada de bom traz ao outro e a nós. Então vejam como o Espiritismo tem esse bendito caminho a nos libertar como mente humana desses preconceitos. Tá bom? Estou falando de maneira separada para que a gente reflita sobre os nossos pré-conceitos. E aí ele nos traz que os fenômenos que costumam preceder a mudança das nossas atitudes mentais no terreno das convicções, outra finalidade nos traz senão a de sacudir a consciência, despertando-a para a responsabilidade ante as leis universais. Então, nossa mudança de atitude mental, ela mexe com nossas convicções, para que a gente tenha novas consciências sobre a realidade. E não essa realidade pragmática, onde a gente pode estar separando irmãos, condenando pessoas e condenando a nós mesmos. Então, a doutrina espírita, ela vem justamente para abrir as nossas convicções sobre os nossos irmãos, sobre nós mesmos, sobre a convivência, sobre os ensinamentos de Jesus. Não vem para nos tornar santos, porque não somos. Muito do que eu digo, muito do que eu leio, muito do que eu falo aqui, não quer dizer que eu já faço, né? Porque eu estou nesse processo justamente de transformação. E a doutrina espírita tem me ajudado muito, tem nos ajudado muito. Por isso que quando eu começo esse estudo, eu sempre digo que eu falo aqui em nome de mim, apesar de talvez falar e representar muito dos membros dessa comunidade CAC, mas eu falo por mim. Muitos talvez se reconheçam, concordem, mas muitos também discordam. Mas o que existe dentro desse CAC que me faz estar nele e me sentir tão confortável de estar dentro dele, é porque eu sei da fraternidade que preenche esse grupo e que faz com que esses membros compreendam que eu estou em processo evolutivo e que, portanto, é permitido a mim ir errar, consertar e caminhar melhor, tá bom? Vamos adiante. E aí ele nos traz aqui, ainda nesse capítulo 12, no item 12, por 3 informações da luta espiritual, sobre não é menos imperiosa e verdadeira a obrigação de nos aprimorarmos a fim de merecê-las. Então vejam que a doutrina nos ensina a nos aprimorar. Que a felicidade é um merecimento. Então precisamos nos aprimorar para que possamos sermos felizes. E quando o homem compreender a grandeza da vida e a retidão da justiça, então o quadro terrestre se modificará. Então, quando a gente abrir os olhos para o bem supremo, é que a gente vai modificar. No item 12.4, eu destaquei essa beleza da descrição, né, principalmente de algumas centenas de crianças que brincavam sobre veneradas árvores do parque amplamente tocado de luz. Então, vejam como Jacob nos descreve aqui que esse plano espiritual, onde ele encontra os seus companheiros, isso já é reconfortante,
ele ainda não encontrou familiares desencarnados, mas muito companheiros do seu trabalho espírita. É um ambiente lindo de luzes, de árvores e da presença de crianças, né? Que ele traz, que justamente essas crianças que lá estão, saudosas talvez, das suas mães, dos seus familiares, mas estão ali a cantar e a brincar. E ele traz um recado que eu destaquei aqui, achei muito lindo, para as mães angustiadas, olham, mães que tiveram essa distância física dos seus filhos, mas creiam estarão com eles um dia. Para as mães angustiadas dos círculos terrestres, aqui existem filhinhos inquietos e saudosos. Então, seus filhos estão lá, mães, saudosos de vocês, mas estão felizes também. Estão na companhia de outras crianças e estão ansiosas por esse reencontro. Não quer dizer que devemos apressar, mas crer que lá eles estão, inquietos e saudosos, a brincar como crianças, né? Bom, e aqui ele traz que ele faz um questionamento a Guilhom, né, sobre onde ele vai encontrar seu amigo, e aí ele descreve que vai sim encontrar esse outro amigo, que era seu amigo também no plano carnal, e que esse amigo vai talvez levá-lo para outro ambiente, né? Outro grande templo, outro ambiente desse plano espiritual. E eu destaquei aqui porque vejam como ele finaliza esse capítulo 12. Reconfortado e feliz, decidi esperar. Então, Jacob sempre nos ensina a importância da paciência, da calma, da espera, como algo importante para a nossa evolução. Então, tenhamos, sim, a necessidade do estudo e do caminhar, mas tenhamos também a necessidade de aguardar, de esperar. O caminhar de cada um, porque às vezes a gente tem pressa também, a gente quer que o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso companheiro, ou até que nós mesmas ou nós mesmos, andemos em passos muito apressados e largos. Mas Jacob nos ensina que reconfortado e feliz, que é o que a doutrina nos ensina, decidamos esperar, aguardar ao tempo, tá bom? Bom, finalizadas as lições de Jacob, eu vou para onde? Eu vou para um trecho, muitas reflexões. Então, tem um trecho aqui que me causou e eu quero que te cause muitas reflexões. E esse trecho eu vou ler para vocês. Vamos lá. Salientou que não vale morrer sem a regeneração íntima, porque ninguém avança um palmo no caminho da eternidade sem luz própria. Daí continuar acreditando que o maior serviço prestado à doutrina é, ainda, o da própria conversão ao infinito bem. Gente, olha para isso. De nada adianta a gente morrer e achar que vai virar santo, vai encontrar a Deus, se a gente não faz a nossa regeneração íntima, que é uma regeneração necessária a mim, a você, a todos nós. Porque ninguém avança um palmo no caminho da eternidade sem luz própria. Então, nós precisamos ter nossa luz própria do bem, do amor, da retidão, da retidão de seguir os ensinamentos de Jesus, né? E esse período da Páscoa nos lembra isso, nos lembra que caminho é esse que devemos seguir, um caminho difícil, mas um caminho que tem a eternidade espiritual como a nossa grande certeza. Daí continuar acreditando que o maior serviço prestado à doutrina, ao espiritismo, é ainda a própria conversão ao infinito bem. Então, o infinito bem é o caminhar por esses ensinamentos de Jesus, por essas leis divinas e por essa reforma íntima tão necessária. Eu também quero dizer que esse trecho aqui que eu destaquei, ele também é reconfortante, né? E a doutrina espírita é muito isso, é um reconforto, porque a gente não deve ter medo da morte, ter medo do plano espiritual, pois lá nesse plano espiritual, existem irmãos que zelavam por nós aqui, que estão lá nos aguardar também, e que sabem do nosso bem interior, pois nós somos filhos e obra divina. Então, nós carregamos dentro de nós esse infinito bem. Então, não tenhamos medo, porque não é isso que ele espera de nós, não é isso que Deus espera de nós. Que jamais tenhamos medo desse plano espiritual, mas sim entender que o trabalho começa aqui, continua lá, né, como aquela pergunta,
e a certeza de que o amor de Deus, ele é infinito. Bom, então o CAC te aguarda na próxima semana para mais um Clube do Livro, com essa linda obra, né, que é esse livro Voltei, a história do irmão Jacob, uma psicografia de Chico Xavier, apresentada por mim, Glécia Carneiro, que mais uma vez te agradeço essa companhia, te digo sempre como é bom estar com vocês e te espero na próxima semana. 30 minutos aí, 15, 16 segundos, eu te desejo uma semana iluminada e te espero na próxima semana.